Meu socorro vem de ti, e na sombra regozija-me. Minha alma está porque tua destra me tem sustentado. Pois tua destra tem sustentado. Meu socorro vem de ti. Meu socorro vem de ti. Na sombra de tuas asas regozija-me. Minha alma está porque tua destra tem sustentado. Pois tua destra me tem sustentado. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em o nome do teu Filho Jesus, nós entramos em oração neste momento e queremos mais uma vez, Senhor, agradecê-lo por estarmos aqui, agradecê-lo pela força que o Senhor nos dá, nos concede, para iniciarmos mais um dia na tua presença, buscando a tua face. Não podemos esquecer que existem tantas pessoas dentro dos hospitais, nos lares, enfermas, prostradas no leito, e que gostariam muito de poder levantar e não conseguem, porque estão doentes. Existem tantas pessoas que estão tão depressivas que não têm força nem para levantar da cama. Muitas estão por ali desejando morrer, aguardando ansiosamente a morte, de tão depressivo que estão. Nós queremos, Senhor, agradecer pelo ar que respiramos, pela força que tu nos deste, agradecê-lo por saber que tu és Deus, o único Deus, algo que não tem sido possível para muitas pessoas. Muitas pessoas estão por este mundo vivendo na ignorância espiritual, invocando deuses de todas as espécies, imaginando que quanto mais deuses possuírem, melhor será as suas vidas, e mais vão morrendo por dentro, porque não creem no único e verdadeiro Deus. Queremos agradecer, meu Deus, porque o Senhor Jesus morreu por nós, porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho para morrer em nosso favor. E nenhum de nós temos
nenhum mérito, algum mérito diante de Ti, e só conseguimos chegar, Senhor, diante da Tua presença por causa do Senhor Jesus, porque Ele entregou-se por nós, derramou sangue por nós. Queremos agradecer, meu Deus, por saber que podemos confiar totalmente em Ti e não seremos envergonhados e confundidos. Queremos agradecê-lo por esta oportunidade que temos de mais uma vez poder Te buscar. Está, Senhor, escrito: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. E aqui estamos para aproveitar a oportunidade preciosa que temos de poder Te buscar. Que a Tua palavra, Senhor, venha se cumprir em suas vidas, e elas sejam grandemente abençoadas e possam sair daqui felizes. O Senhor prometeu na Sua palavra, dizendo que se nós nos voltássemos a Ti, o Senhor também se voltaria para nós. Que assim aconteça, que assim se cumpra, que a Tua palavra, Senhor, venha se tornar uma realidade na vida delas. As Tuas promessas se tornem reais em suas vidas. O Senhor disse: chegai a mim, eu lhe chegarei para vós outros. Que assim então aconteça, e eles sejam grandemente abençoados, e os que creem assim sejam. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Bom dia a todos. Bom dia da nossa vida, daquilo que Deus espera de nós. Vamos cantar essa canção. O que posso agora eu te entregar? A minha alma anseia saber. A minha alma anseia em saber. Eu tão pouco tenho para te ofertar. Tu mereces tanto receber. Te darei, Te darei, Jesus, minha vida, o meu ser. Te darei, te darei, te darei, te darei, te darei, Jesus, minha vida, o meu ser. Te darei. Graças a Deus. Aplausos para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém? Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Eu quero dar uma orientação muito importante a respeito de uma oração que nós devemos sempre fazer. 2 Reis, capítulo 6, versículo a partir do versículo 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Eu gostaria que vocês prestassem atenção um pouquinho, que eu vou resumir um pouquinho a leitura
para você entender, mas o mais importante, olhe para mim, por favor. Acharam? O mais importante é você entender a respeito da oração e da maneira que o cristão deve viver no mundo que é um mundo de trevas. Existe um mundo espiritual que é muito mais real do que esse mundo físico, visível que nós vemos. As coisas espirituais é que trouxeram à existência aquilo que é visível. A Bíblia diz que o invisível, o poder da palavra de Deus, que é invisível, trouxe à existência aquilo que é visível. O visível veio a existir das coisas que não aparecem. Por quê? Porque o mundo espiritual, ele prevalece sobre esse mundo que é natural e físico que vivemos. Então há um mundo espiritual. E nesse mundo espiritual existe Deus, existem o exército celestial, anjos, arcanjos, querubins, serafins, um exército de anjos dividido de uma maneira hierárquica, cada um na sua função, com a sua autoridade, com o seu poder e força. Anjos, arcanjos, querubins e serafins. Existe o outro lado desse mundo espiritual, Satanás, e com os demônios. Satanás e os demônios, antes dele se tornar Satanás, e antes de se tornarem anjos decaídos, demônios, eles serviam a Deus. Lúcifer, que quer dizer cheio de luz, era o anjo que tinha maior esplendor e maior autoridade. Foi criado por Deus, tinha uma autoridade muito alta no reino celestial. Mas Lúcifer se encheu de orgulho, diz a Bíblia, e ele achou que ele poderia tomar o lugar de Deus e ser igual a Deus, e ele conseguiu seduzir a terça parte dos anjos numa guerra contra os anjos de Deus. E Deus, pelo seu grande poder, ele simplesmente fez sair um fogo do meio de Lúcifer. Ele perdeu o seu esplendor, a sua glória. Houve uma guerra antes que o homem fosse criado, o ser humano fosse criado. Houve uma guerra nos céus e Miguel, comandando os anjos de Deus, venceu Lúcifer e aquela terça parte dos anjos, e eles foram lançados por terra como anjos decaídos, se tornaram demônios. Então há um mundo espiritual, de um lado Deus e o seu exército celestial a serviço de Deus, da igreja de Jesus, daqueles que pertencem a Deus. Por outro lado existe Satanás e os seus demônios. Então o cristão não pode viver como se aquelas pessoas incrédulas, que muitas das vezes consideram que tudo é natural e físico e que tudo se limita a esse mundo físico, a esse mundo natural. Não, o cristão, ele tem que ter consciência: eu estou vivendo ainda nesse mundo físico, natural, mas há uma guerra, há uma batalha
E essa batalha que travamos não é física, não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades, os dominadores, contra as forças espirituais do mal. Então eu tenho que, embora vivendo no mundo físico, eu tenho que ter uma visão espiritual das coisas, eu tenho que ter discernimento espiritual. Quando se fala visão espiritual, não tem nada a ver com aqueles cristãos desequilibrados que vivem dizendo que viu um fogo, que viu um raio, que viu um anjo, que viu não sei o que, e que na sua maioria não viu coisa nenhuma. Os anjos de Deus existem. Se Deus quisesse, Ele permitiria, Ele permite que alguém veja, mas Ele teria que ter um objetivo para isso. Fora isso, eu não estou falando disso. Eu não estou falando de viver querendo ver alguma coisa do mundo espiritual, não é isso. É ter visão espiritual, discernimento espiritual. Então eu vou ler um pouquinho o que aconteceu, depois a gente explica, e é importante para que você faça essa oração. Antes de ler, só para resumir, o rei da Síria era um país inimigo de Israel. Ele queria a todo custo matar o rei de Israel. Ele queria matar o rei de Israel. Então o rei da Síria, olhe para mim, depois a gente lê o principal. O rei da Síria armava ciladas contra o rei de Israel. Aí o que acontecia? Deus usava o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu entendia, conseguia discernir o que o rei da Síria estava tramando. E Eliseu dizia, avisava ao rei de Israel: não vá por ali, ou não vá por lá, porque é uma cilada, é uma armadilha contra você. E o rei de Israel dava ouvido a Eliseu e não ia, não seguia. E ele estava sempre escapando daquelas ciladas que eram armadas. Chegou uma hora que o rei da Síria, indignado, ele queria saber por que o rei de Israel não caía nas ciladas. E alguém falou: o problema é Eliseu, porque Eliseu avisa o rei. Eliseu entende e avisa o rei para não ir por aquele caminho, e ele escapa. Então o rei da Síria, o que resolveu fazer? Então eu vou matar Eliseu, eu quero acabar com Eliseu. E ele enviou um exército muito grande para tentar pegar Eliseu. Eliseu estava em cima do monte com um dos discípulos que eles estavam formando como profeta. Então vamos ler aqui para a gente entender sobre isso. Vamos começar do versículo, para resumir um pouquinho. Versículo 2. Respondeu um dos servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço de Deus, o homem de Deus, e saído, eis que tropas de cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E
como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere-te, peço, esta gente de cegueira. Feriu de cegueira conforme a palavra de Deus, de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho nesta cidade, segui-me, guiar-vos-eis ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Olhe para mim, por favor. Você, a maioria, já ouviu essa passagem bíblica. Então Eliseu, olhe para mim, por favor. Estava sobre o monte, acompanhado do seu discípulo, e de manhã o garoto levantou, e quando ele olhou, a cidade toda estava absolutamente cercada por um exército poderoso. O que ele fez? Ele se desesperou, porque ele viu pelo lado físico, pelo lado natural, pelo lado visível. O que o lado visível, o que o lado físico mostrava? Mostrava que eles estavam cercados por um exército muito forte, muitos soldados, muita gente para pegá-los. O que Eliseu fez? Eliseu disse para o garoto: não temas, porque são mais os que estão conosco do nosso lado do que os que estão com eles ou contra nós. Porque Eliseu estava olhando pelo lado espiritual. O lado espiritual mostrava que havia muitos anjos de Deus ao redor de Eliseu e do garoto. O que mostrava o lado físico visível? Que eles estavam rodeados por um exército muito grande. Eliseu disse: não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão contra nós. Não temos que nos preocupar. Por quê? Porque havia um exército de anjos protegendo Eliseu e o garoto. E aquele exército da Síria, evidentemente, não teria chance nenhuma contra eles. Mas o garoto não estava entendendo, compreendendo, discernindo o que estava acontecendo no mundo espiritual. Eliseu então fez uma oração e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele. Eliseu orou, pedindo a Deus para abrir os olhos do garoto, e aquele garoto conseguir ver o que estava acontecendo no mundo espiritual. O garoto viu o que estava acontecendo no mundo espiritual. No mundo espiritual havia muitos anjos para protegê-los. No mundo físico era uma situação crítica. Eliseu, o garoto se tranquilizou. Eliseu então fez uma oração, agora uma outra oração, e pediu a Deus para ferir com cegueira aquele exército da Síria, e feriu. Todos os soldados, todo o exército perdeu a visão física, ficaram cegos. E Eliseu foi até eles e disse: olha, não é o caminho por aí nem por lá, vocês vão me seguir. Aquele exército que foi para matar Eliseu agora estava nas mãos de Eliseu, porque era um exército de homens cegos seguindo Eliseu para onde Eliseu quisesse levar. Eliseu levou esse homem lá para o rei de Israel. E o rei de Israel disse: então vamos matá-lo. Eliseu disse: não, de forma alguma. Vamos dar a eles pão e água, vamos dar alimento para eles. Deu alimento, os abençoou. Depois que eles foram alimentados, a visão deles voltou normalmente. E diz a Bíblia que nunca mais
a Síria se levantou contra Israel, nunca mais. Então é muito importante que, como cristão, a gente entenda isso. E por um lado, existe um exército celestial a serviço de Deus para cumprir o que Deus determina, a serviço da sua igreja, dos seguidores de Jesus, daqueles que fazem parte da igreja de Deus. Por um lado, existe um exército lutando a nosso favor. Por outro lado, você tem que compreender que existe Satanás e os demônios trabalhando para tentar prejudicar, afligir, criar armadilhas contra aqueles que pertencem a Deus. Há uma guerra. Essa guerra, ela não se dá no mundo físico. Nós não lutamos contra carne e sangue, contra aquilo que é físico, nem pessoas, nem contra animal. A Bíblia diz que a nossa luta é contra quem? Contra os principados, potestades, dominadores, contra as forças espirituais do mal que atuam nesse mundo tenebroso. Muito bem. Então, como cristão, você tem que ter os seus olhos espirituais abertos. O que Deus permitiu com aquele garoto aconteceu naquele dia, naquele momento, de uma maneira específica, por um objetivo. Deus permitiu que ele enxergasse tudo o que estava acontecendo no mundo espiritual. E ele enxergou, né? Puxa vida, nós estamos muito bem protegidos. Realmente não há motivo para nos desesperar, porque realmente muito mais são os que estão contra nós, ao nosso favor, do que aqueles que estão contra nós. E os que estavam a favor deles eram anjos, seres espirituais, carros, cavalos de fogo, seres espirituais, para protegê-los de um exército de homens, um exército físico. Eles estavam muito bem protegidos. Então nós temos que, por um lado, ter esse entendimento que existem os anjos de Deus para nos guardar, nos proteger, para proteger aqueles que pertencem a Deus. Muito bem. Por outro lado, nós temos que ter o discernimento de que existe um outro lado contra nós. Existem demônios, forças malignas, que vão trabalhar para criar situações, para levar o cristão, muitas das vezes, a se desviar dos objetivos de Deus, para levar muitas das vezes o cristão a cair em armadilhas, para levar o cristão a sofrer ou passar por situações que ele não deveria passar. Se você, qualquer cristão, se você não tiver espiritualidade, se você não orar, se você não buscar de Deus uma visão espiritual, Deus me dê visão espiritual, me dê compreensão espiritual, me dê entendimento espiritual, para me conduzir a minha vida, para mim viver, o que pode acontecer? Você pode, por uma situação mínima, que não haveria nenhum motivo, você pode se desesperar por nada, você pode se abater por nada, você pode entrar no desespero por nada, você pode temer o que não devia temer, você pode sofrer com o que você não devia sofrer, porque não está mantendo uma fé e um discernimento espiritual de que mais são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Isso é uma coisa. Por outro lado, você pode muito bem sofrer muitas coisas que não deveria sofrer. Por quê? Por não ter discernimento. Quantas pessoas, muitas das vezes dentro da própria família, elas são usadas pelo diabo contra você, contra o cristão. Elas são usadas pelo diabo. Há
Ah, mas é sangue do sangue. Isso não quer dizer nada, né? Essa história de sangue do sangue não quer dizer nada, absolutamente nada. Ah, é do mesmo sangue, não quer dizer nada. Existe irmão que é amigo do irmão, existe irmã que é amiga da irmã, mas existe irmão que é o pior inimigo que existe. Às vezes existe irmã que é inimiga da irmã, às vezes existe filho que é inimigo do pai, às vezes existe pai que é inimigo do filho, existe mãe que é amiga da filha, existe mãe que é inimiga da filha. Isso não quer dizer nada, não. O diabo, quando ele quer usar, ele vai ver quem está mais fácil para ele usar. Ele vai ver quem é melhor para usar, quem pode influenciar mais, quem pode afetar mais, quem pode afligir mais. Muitas das vezes o diabo usa pessoas dentro da própria casa. Às vezes familiares são usados pelo diabo para tentar roubar sua fé. Ah, eu vou levantar cedo para ir na igreja, eu preciso buscar. Não vai não, para quê? Você já vai tanto, não sei o quê. Existem pessoas que são usadas pelo diabo. E muitas das vezes ele usa dentro da própria casa, dentro da própria família. Existem pessoas dentro da própria família, existem pessoas dentro da família que elas têm um desejo de ajudar o outro. Existem pessoas dentro da família que elas têm um espírito terrível de inveja. Existem pessoas dentro da própria família que elas têm prazer em ver pessoas da sua própria família no fundo do poço. Cara, é a realidade da vida, do mundo que vivemos. Se por um lado há pessoas dentro da família que abençoam outras, que apoiam outras, às vezes dentro da família estão às vezes os piores inimigos. Os piores inimigos às vezes não estão lá fora, às vezes estão dentro da própria casa, dentro da própria família da pessoa. E o cristão, ele precisa ter discernimento espiritual. Quando se fala assim, você precisa ter visão espiritual. Não é que você vai ficar vendo um anjo, vendo uma espada de fogo, vendo um carro de fogo. Não, tudo isso existe. Os anjos de Deus existem, os carros de fogo existem, existe o exército celestial, existem os anjos de Deus. Mas quando se fala, você procure ter visão espiritual. Visão espiritual não significa que eu estou lá, daqui a pouco eu vou ver um fogo, vou ver um anjo passando, um anjo voando. Não é isso não. Deus, ele se quisesse, ele permitiria a gente ver tudo isso que acontece por aí. Mas não é assim. A visão espiritual é a capacidade de você discernir espiritualmente as coisas que estão acontecendo, tanto no mundo como ao seu redor. Quando se tem discernimento espiritual, entendimento, visão das coisas espirituais, o diabo envia alguém para tentar roubar sua fé, para tentar lhe desgastar, para tentar roubar sua fé, para tentar lhe causar problema, para tentar desviar sua fé, ou para tentar prejudicar você. Você está espiritualmente bem e você está procurando viver com os seus olhos espirituais abertos. Você vai conseguir entender: essa pessoa que se aproximou de mim, ela não veio para me abençoar, ela não se aproximou para me abençoar, ela se aproximou para ser usada pelo diabo, ela se aproximou para tentar me prejudicar, ela se aproximou para tentar me afligir, ela está tentando roubar minha fé, ela está tentando me desviar espiritualmente. Vem alguém e fala uma coisa no seu ouvido, vem alguém com uma certa ideia para você, você vai conseguir, opa, o diabo está trabalhando aí.
o diabo está usando essa pessoa, essa ideia, essa conversa, esse tipo de palavra, de ideia que veio, isso não veio de Deus. Você vai conseguir discernir o que abençoa, o que não abençoa. Quem se aproximou para abençoar e quem se aproximou para destruir, você vai conseguir discernir. Por quê? Porque ainda que você não esteja vendo, literalmente falando, com os seus olhos visíveis o que está acontecendo no mundo espiritual, mas o Espírito Santo lhe dá a compreensão. Opa, se depender aqui do meu parente, está tentando roubar minha fé. Eu tenho que abrir os olhos com essa pessoa. Lá no meu trabalho, alguém se aproximou de mim, mas essa pessoa não é sincera comigo, essa pessoa não está com boa intenção comigo, essa pessoa, ela está querendo me dar como dizem, uma facada pelas costas. Essa pessoa, ela não tem um espírito bom. Você vai conseguindo discernir o que está acontecendo. Vem um objetivo, uma ideia, um pensamento, para você tomar uma decisão na sua vida e por um caminho, aquilo não é de Deus, aquela direção não é de Deus, aquele caminho que você está querendo tomar não é uma coisa de Deus, não vai abençoar. Você vai conseguir entender, não tem que ir por ali, isso aqui não é da vontade de Deus, isso aqui vai me trazer dores, isso aqui vai me trazer sofrimentos, isso aqui vai me causar danos. Deus não quer que eu vá por aí, eu não tenho que ir por ali. Você vai conduzindo a sua vida, acima de tudo, por uma visão espiritual. Nós não somos fanáticos, nós temos discernimento para as coisas, discernimento para a vida, para aquilo que é natural, para aquilo que é visível, mas nós temos que ter uma visão espiritual acima de tudo isso. Por quê? Porque vai se tornar muito mais fácil conduzir a vida, vai se tornar muito mais fácil vencer as lutas, vai se tornar muito mais difícil você cair numa cilada do diabo, vai ser muito mais difícil o diabo conseguir usar pessoas para tentar roubar sua fé, desvirtuar você da direção de Deus. Vai ser muito mais fácil você discernir quem se aproximou de você, quem se aproximou de você, quem se aproximou de você. E muitos cristãos, eles muitas das vezes, eles pensam que isso não é necessário. Eles pensam que eles às vezes querem viver de uma maneira bastante inocente, bastante inocente. Tem cristão que pensa que todo mundo da família dele quer o bem dele. Quem disse isso para você? Quem disse isso para você? Essa sua família fosse formada por pessoas realmente muito voltadas para Deus. Você vai encontrar na sua família pessoas que são incrédulas, e mesmo sendo incrédulas, de repente ela quer o seu bem, tudo bem. Você vai encontrar dentro da sua família pessoas que, se pudesse, elas, infelizmente, colocariam o pé na sua frente para você tropeçar e cair. As pessoas que têm uma vida voltada para Deus, realmente, que tem espiritualidade, e eu não sei se tem na sua casa, na sua família, elas vão querer que você cresça com Deus. Se você diz, não, vou para a igreja, elas vão dizer, graças a Deus, é isso mesmo, que Deus te abençoe, que você cresça espiritualmente, que você se firme com Deus a cada dia. Mas você vai encontrar isso de alguém, de quem? Um ou outro. É mais fácil você ver pessoas tentando te desviar, te puxar para o mundo, te levar para o pecado, te arrastar para o que não presta. Por quê? Porque cada um dá o que tem. A pessoa está no mundo, o mundo está dentro dela. Você vai acreditar que ela vai querer que você cresça com Deus? Você está de brincadeira, claro que não. Ela vai querer tentar puxar você para o mundo. Então há uma batalha
que se dá no mundo espiritual, mas que o diabo utiliza pessoas, circunstâncias, situações para tentar afligir, para tentar abater, para tentar levar ao desespero, para tentar a pessoa se desviar dos objetivos de Deus. Quantas pessoas, nesse tempo que eu estou pregando o Evangelho, quantas pessoas, elas tinham tudo para ser abençoadas por Deus, tudo, elas tinham um caminho de bênçãos, conheciam Jesus, mas elas deram ouvido a pessoas do diabo, elas deram ouvido, muitas das vezes familiares, amigos, pessoas que se diziam amigos, e elas foram gradativamente aceitando as ideias do diabo, absorvendo as ideias do diabo. Chegou uma hora que elas se desviaram completamente dos objetivos de Deus. E depois que se desvia, depois que se desvirtua, depois que sai da direção de Deus, aqueles que diziam que queriam o bem dela e que queriam ajudar são os primeiros a passar por cima e dizer: bem feito. Quem mandou você sair da presença de Deus? Quem mandou você se desviar da direção de Deus? Quem mandou você não fazer a vontade de Deus? Quem mandou você dar ouvido que você não devia dar? Então, nós não podemos viver no mundo de trevas como se nós já estivéssemos no reino dos céus. No reino dos céus estarão os salvos, estarão os remidos. Lá não haverá choro, não haverá pranto, não haverá inveja, não haverá fofoca, não haverá intriga, não haverá dificuldade. Lá é outra situação. Nós não estamos lá, ainda estamos aqui. Nós ainda estamos nesse mundo. E esse mundo não é dirigido por Deus. Esse mundo não é controlado por Deus. Deus tem controle sobre tudo. O diabo e os demônios só atuam até onde Deus permite. Mas Jesus disse que o diabo é o príncipe desse mundo. Ele é o príncipe desse mundo. Quem comanda esse mundo? Quem comanda o sistema desse mundo? Satanás, através dos seus principados. E é tudo organizado. Lá, aqui no Brasil, Satanás tem o seu principado. É um demônio que comanda todos os outros demônios desse país. E assim em todos os países. Cada estado tem lá um demônio que comanda todos os demônios daquele lugar. Cada cidade tem um demônio que comanda os outros. E tudo de uma maneira dentro de uma hierarquia. Os demônios atuam nesse mundo. Eles trabalham nesse mundo. Eles trabalham por um lado para levar as pessoas incrédulas à perdição mesmo, e depois serem condenadas, lançadas no inferno. E eles trabalham com toda a firmeza contra a igreja de Jesus, contra aqueles que fazem parte da igreja de Jesus. Mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós, sem dúvida. Mas a Bíblia ensina que nós devemos ter discernimento espiritual. Nós não podemos viver nesse mundo iludidos, achando que todo mundo quer que a gente cresça na fé. Todo mundo na sua família quer ver você na presença de Deus. Quem disse isso? Quem disse isso? Dentro da sua família, não digo de todas, mas dentro da sua família, de repente, tem pessoas que gostariam muito de ver você desviado da presença de Deus. Bispo, o senhor não conhece a minha família? Não conheço. Mas se bobear, tem gente que gostaria de ver você de volta lá no boteco, enchendo a cara, desculpa falar assim, enchendo a cara de bebida, fumando de novo, bebendo de novo, prostituindo de novo, servindo os demônios de novo, na idolatria de novo. Tem pessoas dentro da sua família que, se pudesse ver você de novo, fumando um cigarrinho, bebendo uma cachaça, fazendo a vontade do diabo, por dentro eles iam dizer: oh, que bom,
voltou para o mesmo barco de antes. Está no mesmo barco que nós. Ou você acha que não? Ou você acha que todo mundo quer ver você firme na presença de Deus, cheio da presença de Deus, crescendo espiritualmente? Quem disse isso para você? Quem disse isso? Está vivendo no mundo, tem que pisar os pés no chão. Fala assim, opa, tem que parar de viajar. Está viajando, como algumas pessoas costumam dizer, parece que está viajando na maionese, não é nem na maionese, está viajando na mostarda. Você está no mundo, e o mundo é de trevas. Você acredita que todo mundo dentro da sua família quer ver você abençoado? Eu não acredito nisso. Só se você disser, todo mundo lá na minha família é todo mundo convertido, nascido de Deus, aí eu acredito. Fala isso, não acredito. Porque quem está no mundo quer ver as outras pessoas no mundo. Quem está em trevas se identifica com quem está em trevas. Quem está na luz se identifica com quem está na luz. É assim que funciona. O seu parente lá que hoje de repente vai almoçar ou vai para um churrasquinho e encher a cara de bebida, você acha que esse parente seu, ele sente prazer em ver você aqui na presença de Deus, buscando a Deus? Duvido. Ele gostaria que você estivesse do lado dele também, no mesmo buraco que ele, na mesma lama que ele. Ou você está pensando o quê? Ou você está pensando que não, fulano quer. Não é assim que funciona. Você pensa que todo mundo que se aproxima de você se aproxima com sinceridade, se aproxima porque vê o seu bem, se aproxima porque tem um desejo de te ver bem? Quem disse isso para você? Só se você tiver rodeado, e sempre rodeado de muita gente nascida de Deus. Porque não é assim. Vai trabalhar numa empresa, muitos de vocês trabalham. Você acredita que todos os funcionários que estão lá trabalhando com você, todos eles querem que você progrida lá dentro? Você acha que todos eles querem que você caminhe bem lá dentro? Na hora que alguém diz assim, olha, vai ter uma demissão amanhã, hein? Vai passar a corda e alguns vão ser demitidos, tem 5. Você acha que aquela pessoa, ela vai dizer assim, não, olha fulano, eu prefiro ser demitido, mas eu desejo muito que você continue aqui, mas que eu seja demitido, você continue? É muito difícil, hein? Muito difícil. As circunstâncias acontecem, e muitas das vezes o ser humano, às vezes ele fica pior do que o animal. É cada um por si. É uma guerra para muitas coisas na vida. Você acha que todo mundo que se aproxima quer ver o seu bem? Todo mundo quer que você cresça espiritualmente? Todo mundo quer que você seja abençoado? Todo mundo quer que você vá para a presença de Deus? Quem disse isso? A coisa não funciona assim. Então o que nós devemos como cristãos fazer? Nós devemos ter consciência de que estamos num mundo físico, visível, mas existe um mundo espiritual. Nem tudo que acontece significa que foi o diabo, que foi o demônio. Não, isso é fanatismo, nem tudo. Nem tudo que acontece. Mas nós temos que ter o discernimento que estamos vivendo num mundo de trevas e existe um mundo espiritual. Por um lado tem o exército de Deus a nosso favor, mas nós enfrentamos o diabo e os demônios. E essa luta contra o diabo e contra os demônios não pode ser na força humana, física, carnal. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque a vossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra os principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal. Por isso o Espírito Santo, ele concede a armadura de Deus. São elementos espirituais para que nós possamos travar uma luta espiritual.
Nós não podemos, com a nossa força física, enfrentar o diabo e demônio nenhum. Eles são seres espirituais, nós não temos condições. Mas nós podemos, com as armas espirituais, enfrentá-los e prevalecer contra eles. O nome de Jesus, a nossa fé, a palavra de Deus, os elementos espirituais. Então, se você lá dentro da sua família, por exemplo, se você ficar lá dentro da sua família, meio que, desculpa eu falar assim, tá? Meio que viajando na maionese, está viajando na maionese, acha que todo mundo na família está cheio de amor e todo mundo quer que você cresça espiritualmente, você vai gemer. Porque o diabo vai ver a sua ilusão. Daqui a pouco você fala, eu quero ir na igreja, aí o diabo envia um parente, fala, não, hoje não, para que hoje na igreja? Você vai tanto na igreja. Eu queria que você fosse ali comigo em tal lugar. O objetivo do diabo é usar aquela pessoa para te desviar. Aí você não tem uma firmeza, em vez de dizer, não, desculpa, mas eu tenho um compromisso com Deus. Não é, eu queria que você fosse ali passear comigo em tal lugar. Não, tenho meu compromisso com Deus. Eu tenho que buscar Deus, né? Se você ficar lá viajando na maionese ou na mostarda, no ketchup, em alguma coisa lá, hoje eu não vou na igreja não, porque eu queria tanto ir com o meu parente, eu não queria deixar ele chateado, então eu vou. Você vai hoje. O diabo falou, opa, legal, deu certo. Semana que vem o diabo vai arrumar outra história. Semana que vem o diabo arruma outra. Na outra semana ele arruma outra. Daqui a pouco, quando você vê, você está caído espiritualmente. Você está caído espiritualmente. E você vai reclamar com quem? Com Deus? Não. Você que não teve espiritualidade. Às vezes pessoas se aproximam. Você tem que ter, não é olhar o físico da pessoa. Não é olhar a aparência física, falando para ser tão educado, tão simpático. Não é isso. Você tem que ter discernimento espiritual. Essa pessoa se aproximou de mim. Mas qual é o espírito dessa pessoa? Essa pessoa não é sincera, não tem um espírito bom. Eu tenho que me afastar dela. Não é ficar seguindo o que as pessoas dizem. Você tem que saber batalhar uma batalha. Batalhar uma batalha, porque tal como o diabo usava o rei da Síria para armar armadilhas contra o rei de Israel, aí o homem de Deus com discernimento espiritual, ele compreendia tudo, ele dizia, não vai por lá, porque é uma armadilha. Aí o homem dava ouvido, o rei de Israel dava ouvido a Eliseu, ele não ia, ele era livre. Deus é Deus para nos livrar, mas nós temos que ter espiritualidade para viver nesse mundo de trevas tendo visão espiritual. Tem gente que se aproxima para abençoar, com boa intenção, com sinceridade, mas muitos se aproximam para destruir, para serem usados pelo diabo. Às vezes vem uma ideia, um pensamento, vou tomar uma decisão, quero ir por ali, devia fazer por ali, eu acho que eu tenho que ir por lá, mas espera aí, é Deus que está te dirigindo para isso? Deus está te direcionando para ir por ali e por lá? Não, eu preciso saber, porque se eu for para uma direção que não é de Deus e é uma direção do diabo, ou eu vou me dar mal, você vai se dar mal. Não, mas eu tenho a fé em Jesus. Mas se você for por um caminho que não é de Deus, existem caminhos que são de morte, diz a Bíblia. Todo caminho para o homem parece ser bom, mas no final dele existe caminho de morte. Então existem decisões, direções que se tomam, que elas não têm nada a ver com Deus. Elas vão trazer dores, sofrimento, fracasso, às vezes ruína. Eu tenho que discernir por onde eu estou indo. Eu tenho que saber a quem eu estou dando ouvido. Quantos cristãos se dão mal na vida, porque eles ficam dando ouvido a todo mundo, dando ouvido a qualquer um. Vem um, fala uma coisa, vem outro, fala outra, vem outro, fala outra coisa. Daqui a pouco eles estão sendo conduzidos até pelo conselho dos ímpios e colhem problemas em suas vidas, e depois eles reclamam com Deus. Então como é que nós temos que viver?
dá a tua direção. Eu começo o meu dia, uma das primeiras coisas que eu falo com Deus todo dia: Deus, me dá a tua direção. Dá a tua direção. Parece ser um dia normal como qualquer outro dia, não importa, mas eu preciso da direção de Deus para aquele dia. Eu preciso da direção. Ou você não precisa? Será que o senhor não precisa? Não, você também precisa. Deus, me dá a tua direção para esse dia. Me dá a tua direção no que eu tenho que fazer. Às vezes um problema, uma questão simples, que parece simples, que você precisa resolver. Deus, me dá a tua direção. Me dá a tua direção. Me livra das ciladas do diabo. Me livra disso, me dá a tua direção. Não, as pessoas às vezes, elas são cristãos, mas querem viver como se já estivesse lá no reino do céu. Todo mundo é bom, todo mundo é legal, todo mundo quer o bem, todo mundo é bacana, todo mundo está sendo usado por Deus, todo mundo não sei o quê. Se você vive assim, você está viajando. E não é viajando na maionese, você já passou para outro nível, você está na mostarda agora, você está viajando na mostarda, não é nem na maionese. Porque não é nada disso. É fim dos tempos. Cada dia que passar, o número de pessoas falsas vai aumentar. Cada dia que passar, o número de pessoas avarentas vai aumentar. Cada dia que passar, o número de pessoas orgulhosas vai aumentar. Cada dia que passar, a gente vai ver muita coisa piorando. Então, se antes você dizia assim: para conseguir amigos, dá para contar na palma da mão, né? 5, né? Daqui a pouco você vai dizer 3, 2. Porque é fim dos tempos. É fim dos tempos. O diabo está trabalhando com todas as forças, e as pessoas estão à vontade para ele. Por isso que a gente vê tanta coisa ruim acontecendo. Então, como cristão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que respeitar as pessoas, tratar as pessoas com sinceridade. Seja sincero com todo mundo, mas não fique iludido achando que todo mundo é sincero com você, porque não é assim. Fulano se aproximou, é uma pessoa falsa. Saia fora dela imediatamente, saia fora. Dá para se afastar dela? Se afasta dela. Para que você quer? Você vai acabar trazendo problemas para você. Não, essa pessoa não tem um espírito bom, então eu tenho que me afastar dela. Tem pessoas que abençoam, tem pessoas que vêm para destruir. Tem situações na vida que tem a direção de Deus e que vai trazer bênção. Tem situações que vai trazer maldições. Eu tenho que saber para onde eu estou indo, para que lado eu estou seguindo, para que direção eu estou seguindo. E às vezes as pessoas não fazem isso. Então é um conselho. Como pastor, eu estou dando um conselho: tenha espiritualidade e procure orar. Você tem que ter espiritualidade. Não adianta você ser um cristão carnal e você vai querer que Deus te dê visão espiritual. Fica difícil, não dá. Tenha espiritualidade e procure orar e dizer: Deus, abra os meus olhos espirituais. Abrir os olhos espirituais não é achar que amanhã eu vou ver um anjo passando lá em casa. Nada disso. Nada disso. Eu acho que antes de dormir eu vou ver um carro de fogo passando. Nada disso. É visão espiritual, compreensão das coisas espirituais que estão acontecendo no mundo, que estão acontecendo ao seu redor, que estão acontecendo. Quando o cristão vive nessa condição, é muito mais fácil vencer as lutas, porque de repente acontece uma situação, é igual aquele garoto, viu um exército, desespero total, mas Eliseu, com a visão espiritual, ele falou: não precisa se preocupar, porque Eliseu tinha consciência
das coisas espirituais. Aí ele abre os olhos dele para que veja. Aí o garoto, Deus permitiu, viu, cara. Muito mais realmente são os que estão conosco. Se tranquilizou. Então, para você não se desesperar, se tornar mais fácil para você vencer suas lutas, e muito mais fácil para você enfrentar a batalha contra o diabo. O diabo não vai, os demônios. Se essa pessoa tivesse oprimida, perturbada, ela ter visão de demônios, estou vendo demônios, você está com algum problema espiritual, não funciona assim. Mas para você combater, confrontar os demônios, porque a luta é contra eles, se torna muito mais fácil. Lá no seu trabalho, você tem que fazer a sua parte profissional da melhor maneira possível. Mas se você não tiver discernimento espiritual, o diabo envia alguém, se aproxima de você, às vezes para te aborrecer, para te desgastar. Aquela pessoa só quer te aborrecer, só quer te desestabilizar no seu trabalho, ela só quer tirar a sua paz. O que o diabo quer com ela é usá-la só para tirar a sua paz, sua tranquilidade, sua direção, e você perder a sua direção e se desestabilizar e não conseguir trabalhar direito ali. Às vezes é só isso. Você tem que discernir. O diabo está usando aqui essa pessoa para me desgastar, porque ele quer que eu perca a minha direção aqui, eu trabalho mal e de repente eu perco até meu emprego. É isso que ele quer. Então eu tenho que saber lutar contra isso aqui. Você não vai dar um murro na pessoa, vai? Não vai. Você tem que saber batalhar aquela batalha. Saber batalhar. Como é que eu vou batalhar aqui? Eu vou orar, eu tenho que orar, Deus tem que fazer alguma coisa. Às vezes alguém que está acima de você, lá no trabalho, ela só está querendo te desgastar, ela só está querendo tirar a tua força. Você não tem condições, você não está no mesmo nível que ela para dizer, fica lá no seu lugar. Às vezes não dá, você fala assim, é alguém que está acima de mim, mas é um instrumento do diabo. Eu tenho que saber orar. Eu tenho que saber, Deus me dá uma estratégia, uma direção para mim saber vencer isso aqui. E vencer pelo lado espiritual, e vencer pela fé, e vencer com direção. É isso. Às vezes o diabo usa alguém no trabalho. A pessoa às vezes vem com as ideias para envolver você num problema no trabalho, prejudicar você, e depois ela sai fora. Às vezes aquela pessoa está sendo usada pelo diabo só para tentar te envolver numa coisa errada, numa coisa que vai te causar dano, porque o objetivo dela é ficar no seu lugar. Você tem que saber discernir. Essa pessoa, o diabo está usando essa pessoa. Eu tenho que saber batalhar isso aqui, vigiar com isso aqui. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim ou não? Estou falando alguma coisa de outro mundo? Não. Acontece ou não acontece? Acontece. Você tem que saber batalhar as suas batalhas. Como, bispo? Tendo espiritualidade e visão espiritual, discernimento espiritual. Às vezes a pessoa vem à igreja, está passando por um problema, às vezes uma situação está envolvendo até outras pessoas. E às vezes a pessoa está cega na situação. O pastor está passando por isso, e isso está acontecendo lá em casa assim, ou na minha família assim, ou no meu trabalho assim. Aí o Espírito Santo dá uma direção. Mas vem cá, essa pessoa, você confia nela? Aí a pessoa, confio. Mas você dá para confiar mesmo nessa pessoa? Essa pessoa, você está contando aí, ela realmente você acredita que ela está querendo te ajudar? Porque não parece não, hein?
Aí a pessoa começa a pensar aqui, emendar um fio aqui, emendar outro fio ali, emendar outro fio ali. Daqui a pouco a pessoa começa a ligar uma coisa com a outra, liga a outra lá de trás, outra coisa que aconteceu, aí cai a ficha. Pô, realmente, a pessoa não está sendo sincera comigo, está querendo me arrebentar. Se tivesse discernimento espiritual, já teria enxergado antes, tá certo? Antes. Às vezes vem alguém te dar uma ideia, aquela ideia parece boa, parece ter uma boa intenção, parece uma ideia que vai te ajudar. Às vezes é só uma cilada do diabo. Aí a pessoa vai e segue aquela ideia, você sai desse trabalho aqui, vai para o outro lado, porque lá já está tudo certo, vou te fazer isso, vou te fazer aquilo, lá você vai ser isso, você vai ser aquilo, não sei o que lá, vem para cá, porque aqui você não sei o que, aí a pessoa, o cristão, cristão, aí ele não fala assim, não, peraí, eu vou perguntar a Deus que direção tem que tomar, não pergunta, aí vai. Chega lá, toma um pé nas costas, cai numa armadilha, se prejudica. Às vezes saiu da onde tinha a bênção de Deus e foi para onde só tem problema. Porque alguém falou, alguém deu a ideia, alguém veio e falou, e segue. E às vezes se dá mal. E às vezes não fica nem com uma coisa, nem fica com outra, às vezes se prejudica. Então nós não podemos, escute, nós não podemos viver. Não é que você vai viver desconfiado de todo mundo, com medo de todo mundo. Não, é assim não, eu não vivo assim. Eu posso ir aproxime-se quem for, eu não vivo assim. Eu não vivo, será que fulano quer emprego? Eu não vivo assim, tranquilo, só que tem discernimento espiritual. Para saber qual a ideia, a intenção, o objetivo. Se tem a direção de Deus, se não tem, cristão tem que ter isso. Cristão tem que ter isso. Quantas vezes eu já dei exemplo para vocês aqui, de que eu sou pastor, prego o Evangelho, mas eu não sou bobo. Você acha que eu vou acreditar que todo pastor que existe por aí é de Deus? Claro que não, tem pastor aí que é do diabo por aí. Tem pastores que são de Deus, homens de Deus, ungidos por Deus. Pastores que são cheios de demônios. Tem igrejas que são de Deus, tem igrejas que são do diabo. Tem igrejas que estão pregando o Evangelho e abençoando. Tem igrejas que estão a serviço do diabo e dos demônios. Olha. Tem pastor que se aproxima de mim porque ele quer às vezes só conversar. Um incentivo, dar um incentivo, às vezes muitos querem, às vezes uma oração, um conselho, não tem nenhum problema. Tem pastor que é pilantra, ele está na cara que ele é pilantra, eu não quero conversa com ele, porque ele é pilantra, não tem que carregar conversa com pilantra. Se eu estou vendo que ele é pilantra, já estou percebendo que ele é pilantra, está deixando claro que é pilantra, para que eu vou querer me envolver com pilantra? Quem não tem discernimento acaba tendo muitos problemas. Então deixe-me ler aqui rápido alguns versículos. Efésios, por favor. Eu não vou ler todos os versículos porque vai acabar ficando sem tempo suficiente para orar. Efésios 6:10. Vocês estão tão calados hoje, vocês estão tão assim como se... Vocês estão desanimados? Não. Ou a pregação não está servindo para nada, né? Sabe quando você está falando, pregando assim, dá a impressão que parece que as pessoas não estão entendendo nada? É assim que eu estou percebendo hoje. Vocês estão entendendo a pregação? Sim ou não? Sim ou não?
Eu tenho que fazer uma provinha no final da reunião, fazer uma perguntinha, uma provinha, um testezinho, não, né? Não, então vamos ler aqui, por favor. O apóstolo Paulo escreveu Efésios 6,10. Isso é para todos nós. Isso não é para o mundo, não é para os incrédulos, isso é para o cristão, exclusivamente para o cristão. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do... Hein? Olhe para mim. Então você tem Jesus. Agora eu estou com Jesus. Quer dizer que o diabo não vai armar cilada mais para mim? É assim? Não, ele vai armar. Ele vai armar. Então, para que a armadura de Deus? Para que, assim como um soldado tinha que pôr o capacete, o sapato, o escudo, ele tinha que ter a espada, ele tinha que ter uma vestimenta especial para uma guerra física, nós temos que ter uma vestimenta espiritual para enfrentar o diabo, que é espiritual. Não adianta a gente botar um capacetezinho de plástico ou de ferro na cabeça, mas eu vou enfrentar o diabo. Não dá. Eu vou comprar ali uma espadinha para enfrentar. Não, é espiritual. A guerra é espiritual. Então eu tenho que ter elementos espirituais para enfrentar uma guerra espiritual. Então é isso que ele está querendo dizer. Revestidos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões do que? Celestes. Então a luta é contra quem? Principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal. O que é isso? São demônios. É que eles têm uma hierarquia. Satanás manteve a sua hierarquia, a hierarquia que havia no reino dos céus, ele manteve entre os demônios. Ele manteve. Então lá no céu tem anjos, arcanjos, querubins e serafins. É uma hierarquia de anjos. Cada um com uma força, cada um com um tamanho, cada um com poder, cada um com uma autoridade, cada um com a sua missão. Satanás manteve uma hierarquia em relação ao exército que ele comanda. Então, principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal, são demônios, cada um na sua hierarquia. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer o quê? Inabalável. O que é o dia mau? O dia mau é porque choveu, está meio frio? Não, o dia mau não é isso. O dia mau é no dia que o diabo, os demônios, falam assim: opa, hoje vamos atacar por todos os lados, né? Acontece um monte de coisa, às vezes, de uma vez só. Você tem que vencer o dia mau. Para terminar, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, que não dá tempo. Cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do diabo, tá certo? Então, assim, olhe para mim, por favor. Assim como no passado, hoje é muito difícil, hoje a guerra mudou, é diferente, a guerra física. Hoje eles mandam um drone e a 10.000 quilômetros de distância, o soldado aperta o botãozinho e o drone lá a 10.000 quilômetros de distância, ele mata um monte de inimigo, não tem nem soldado lá, não tem nada, a história é outra. Naquela época, no passado, Paulo viveu no passado, ele não viveu nessa época. Ele falou sobre os dardos inflamados do diabo. Por quê? Porque quando um exército queria atacar o outro, o que ele fazia? Ele pegava, botava fogo na ponta da flecha e lançava a flecha para dentro lá da cidade do outro. Para quê? Para um incêndio aqui, um incêndio ali, desestabiliza tudo, há uma confusão danada, uma correria danada. Aquela flecha não ia vencer a guerra, mas ela servia para provocar incêndios que desestabilizavam o outro inimigo. Isso era normal na guerra. Então, como é que o diabo faz?
uma flechinha daqui, outra flechinha dali, uma coisinha daqui, ele usa alguém daqui, vem alguém com uma ideia daqui, vem alguém tentando puxar a tua fé daqui, de repente você mesmo, o diabo ele não tem poder para ler a mente do ser humano, ele não tem poder para ler a mente, mas o diabo consegue soprar pensamentos, consegue soprar pensamentos. Jesus disse, eu vou me entregar, eu vou para Jerusalém, vou me entregar. Aí o diabo soprou um pensamento. Aí Pedro disse, não, Senhor, longe de ti, não faça isso, não sei o quê, e tentou impedir Jesus. Jesus disse o quê? Arreda-te, hein? Mas Pedro não deve ter nem entendido, né? Arreda-te, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus. Pedro não deve ter entendido na hora, mas é que veio uma ideia, um pensamento, e Pedro, quem não queria que Jesus fosse entregar a vida era quem? O diabo. Jesus disse, arreda-te, Satanás. Pedro não deve ter percebido o que aconteceu, porque arreda-te, Satanás, porque o diabo estava usando Pedro. Então às vezes vem uma ideia, um pensamento que aquilo não vai te abençoar, aquilo não vai te ajudar, aquilo não vai te produzir nenhum fruto. Às vezes aquela ideia, aquele pensamento veio do diabo, o diabo soprou, os demônios sopraram, não é que você está endemoniado, ele soprou aquela ideia. Você tem que ter discernimento, esse pensamento aqui, essa ideia aqui, isso aqui não provém de Deus. Então você tem que saber apagar os dardos inflamados malignos. Tomai também, versículo 17, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando também em todo tempo no Espírito. O Espírito, está certo? Orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos, e também por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez possa fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém? Então nós vamos orar. O que se deve fazer? Primeiro, buscar viver realmente em comunhão com Deus, não viver como um cristão carnal, que vem aqui na igreja e tal, assiste a reunião no domingo e depois vive na carne, fazendo a sua vontade. Não, você tem que ter espiritualidade. Outra coisa você deve fazer: Deus, abre os meus olhos espirituais, abre os meus olhos, me dá. Tem situações, às vezes, a pessoa às vezes está absolutamente cega diante do que está acontecendo, cega. Às vezes o diabo, os demônios estão trabalhando, usando pessoas, circunstâncias, o diabo está atacando, mas a pessoa não tem visão espiritual, discernimento espiritual. Não, peraí, o diabo está usando aqui, está usando ali, está tentando fazer isso aqui. Não, eu vou por aqui, aqui eu não dou mais ouvido, aqui eu vou fechar as portas, isso aqui não é de Deus, eu tenho que ir por ali. Pronto, você escapou. Se não tiver discernimento espiritual, não adianta. Não adianta. Às vezes você sai da igreja, você sai em paz, feliz, busquei a Deus, ouvi a palavra de Deus em paz. Às vezes o diabo usa alguém dentro da sua casa para tentar roubar toda a bênção que você recebeu aqui. Às vezes o diabo usa alguém. É alguém que vem com uma coisa para te tirar a paz, para roubar a tua paz. Você tem que, opa, o diabo está usando fulano. Não dá, é claro. Se a gente fosse fazer igual Jesus, pô, toda hora, arreda de Satanás, arreda de Satanás, arreda de Satanás. Não dá. Tinha que falar isso aí para um monte de gente várias vezes no dia, arreda de Satanás. Lá no seu trabalho você ia ter que botar um gravador e falar arreda de Satanás, arreda de Satanás. Entrou na sua sala, você já aperta o botãozinho arreda de Satanás. Não dá. Não dá para fazer isso. Mas você tem que saber combater o diabo e as pessoas usadas pelo diabo. E isso é fundamental. Entenderam? Sim ou não? Sim ou não? Precisa fazer um teste aí no final da reunião. O que o pastor pregou? Entendeu? Não precisa, né? Entenderam tudo, né? Sim ou não? Não viva
viajando nem na maionese, nem na mostarda, nem no ketchup, tá? Viva com espiritualidade. Eu sei que mais são os que estão conosco. Há um exército celestial além do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Há um exército celestial lutando por mim. Mais são os que estão conosco do que os que estão contra mim. Mas ainda estou no mundo, e esse mundo é de trevas, e esse mundo é dirigido pelo diabo. Eu dizia para minha esposa ontem, lá na França, agora na calada da noite na França, agora a pedofilia não é mais crime. Então na França, quem quiser ter relação sexual com criança, problema nenhum, não tem problema nenhum. Olha lá, as pessoas cheias de estudo, primeiro mundo, as pessoas falam educação é tudo, educação é tudo, quem disse que é? Educação é importante, mas se não tiver uma vida com Deus, vira desgraça, como está virando em muitos países. Então agora qualquer pessoa que quiser ter relação sexual com a criança, não tem problema nenhum, não é crime, não é nada. O diabo só trabalhando para acabar com as crianças, para destruir as crianças e depois transformá-las em pessoas desgraçadas por aí. É isso que o diabo está fazendo e outras coisas mais. Então nós temos que entender o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo ao nosso redor. Ter discernimento espiritual. Todo dia nós precisamos da direção de Deus. Não fique com orgulho achando que você arrebenta, que você não, já sei tudo que eu tenho que fazer. Não faça isso. Eu vou fazer oração. Se você fosse ouvir as minhas primeiras orações, essa é uma delas. Deus me dá a tua direção, E Ele, melhor do que qualquer um, pode dar direção. Amém? Fique de pé, vamos falar com Deus. Feche os olhos, por favor. Feche os olhos. Como é importante, meu Jesus, saber que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz, a falar, domina no meu coração. Meu servo não tem mais, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, e então tu verás o meu poder. Como é importante, meu Jesus, como é importante, meu Jesus, saber que estás comigo, poder ouvir a tua voz, a falar, também no meu coração. Meu servo não temas, meu servo não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. Então tu verás o meu poder. Feche os olhos, por favor, faça a sua oração, Deus. Peça a Deus, não só aqui, mas peça a Ele para abrir os seus olhos espirituais, para te dar a visão espiritual que todos nós necessitamos.
enquanto estamos aqui nesse mundo, no porvir, estaremos em nome de Jesus no reino dos céus. Lá não haverá guerras, lá não precisaremos enfrentar lutas. O diabo e os demônios não terão acesso ao reino dos céus. Lá iremos desfrutar de tudo que Deus nos prometeu e nos preparou. Mas enquanto estamos aqui nesse mundo, enfrentamos aflições e lutas. Estamos no mundo, vivendo em um mundo de trevas, no mundo dirigido por Satanás e seus demônios. E o ser humano, muitos entregues, dominados por eles, que também são usados por ele para ajudar na destruição e para lutar contra aqueles que pertencem a Deus. Muitas das vezes, infelizmente, os piores inimigos, às vezes, estão dentro de uma família. Os primeiros e às vezes maiores inimigos estão dentro da própria família. O cristão precisa entender isso. Nem todo mundo que se aproxima com um coração sincero para abençoar. Infelizmente, são mais pessoas que se aproximam para causar problemas e danos do que para abençoar, porque é um mundo de trevas e a cada dia isso vai se multiplicar. Peça a Deus para abrir os seus olhos espirituais, para que você saiba viver a sua vida. Peça a Deus para colocar dentro de você um desejo maior de se fortalecer espiritualmente, se fortalecer em Deus na força do seu poder, para que você cresça espiritualmente e você possa, como disse o apóstolo Paulo, se revestir da armadura de Deus para resistir no dia mal, para vencer as ciladas do diabo. O diabo, ele não se cansa de armar ciladas contra aqueles que pertencem a Deus. O diabo não se cansa de lutar contra a igreja de Jesus. O diabo e os demônios lutam todos os dias. Evidentemente que maior é o que está em nós do que tudo que há nesse mundo. Mais são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Mas nós precisamos, como seguidores de Jesus, ter visão espiritual, discernimento espiritual. E precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, para depois de termos vencido tudo, permanecermos firmes, de pé, inabaláveis, como é da vontade de Deus. Ah, Senhor, nós te glorificamos, nós te adoramos, nós te glorificamos. Maior é o Senhor que está em nós do que tudo que há neste mundo. Não temos motivos para viver com medo, nem temendo. Mais são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Mas precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, está escrito. Por isso, Senhor, nós oramos agora e buscamos, Senhor, a tua face,
a tua presença, a tua força. Te glorificamos, te exaltamos, reconhecemos que precisamos muito da tua força, da tua presença, do teu poder, do teu espírito, da tua unção, da tua direção, da visão espiritual, Senhor, para que possamos saber lutar, Senhor, assim como Eliseu soube lutar, não temeu, mas discernindo o que estava acontecendo no mundo espiritual, se manteve firme, orou e teve os inimigos entregues em suas mãos. Que o Senhor também venha abençoar a tua igreja, abençoar o teu povo. Que o Senhor venha, Senhor, enchê-los da tua presença.